Vamos falar agora sobre as deportações que continuam aqui nos Estados Unidos, tá? O ICE aqui, que é a Polícia de Imigração americana aqui, a Polícia de Imigração continua fazendo batidas, prenderam outro dia 7.000 pessoas aqui em Nova York, fizeram uma grande batida aí do ICE. Enfim, o pessoal está apavorado. A comunidade brasileira aqui, muita gente aqui é legal, então não tem problema, mas mesmo quem é legal fica receoso, porque pode ser chamado, tem que se explicar, tem que levar documento, tem que mostrar, pode dar problema, pode dar confusão. No final das contas, um grande inconveniente dessa história de deportação, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso, não preciso repetir todo o vídeo isso, mas o pessoal está conseguindo encontrar caminhos para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, tem aplicativos aqui, igual o Waze, que alerta de polícia rodoviária, sabe como é que é? Já tem aplicativos desse tipo que você pode indicar batidas do ICE e o pessoal evita aquela área. Olha que coisa, a tecnologia tirando o poder do Estado até aqui nos Estados Unidos. O mais curioso aqui é que não tem como derrubar o aplicativo, porque a liberdade de expressão aqui é de verdade, não é brincadeirinha igual no Brasil, não. Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário, em Caminho de Paca, Tatu Caminha Dentro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que aqui nos Estados Unidos tem muitos lugares que você encontra imigrantes com muita facilidade. Primeiro você tem os lugares que são os chamados guetos de brasileiros e coisa e tal. Tem um monte por aí, né? Os brasileiros tendem a acabar morando em lugares próximos um dos outros, porque acaba um apoiando o outro, um ajudando o outro. Então tem bairros, tem ruas específicas que acaba tendo muito brasileiro aqui nos Estados Unidos. O mesmo vale para várias outras nacionalidades, mexicanos, espanhóis e coisa e tal. E outra coisa são justamente lugares que eles costumam ir para trabalhar, né? Por exemplo, é muito comum aqui nos Estados Unidos o pessoal que trabalha como pedreiro, como contractor aqui que eles chamam, né? E ficar na frente dos grandes lojas de material de construção, justamente esperando alguém contratar eles para fazer algum serviço, para trocar alguma coisa, para consertar alguma coisa em casa. E aí fica aquele grupo lá, e isso sumiu, o pessoal desapareceu, né? Por medo do ICE, né? Muitas lojas, muitos locais em que era comum você ver brasileiros andando por aqui, o pessoal, todo mundo sumiu por medo disso. Mas é aquele negócio, eu não acredito que isso vai durar muito tempo não, tá? Os custos aqui nos Estados Unidos vão subir rapidamente. O Trump está fazendo esse negócio, lógico, para dar uma satisfação para a base dele, vai dificultar a entrada, não tenha dúvida, a entrada vai ficar mais difícil aqui nos Estados Unidos, mas a deportação mesmo, a tendência é isso perder força com o tempo. De qualquer forma, esse aplicativo aqui é bem interessante, o pessoal tem usado um aplicativo aqui para justamente evitar esse tipo de coisa, né? O ICE é a Polícia de Imigração aqui dos Estados Unidos, e basicamente o aplicativo chama-se Padlet. É uma plataforma que você pode deixar uma mensagem com um lugar específico, e aí o pessoal tem usado isso para alertar que tem ali batida do ICE, coisa e tal, para não ir lá, para não aparecer ali, e as pessoas que veem isso marcam no aplicativo, igual funciona o Waze, né? E quem está acompanhando por ali já evita aquele lugar por saber que tem algum problema, né? Enfim, já teve operações em larga escala aqui, parece que está chegando mais um voo de deportados ao Brasil. O próximo voo de deportados no Brasil deve chegar em Fortaleza. Olha que coisa, né? Aquele negócio todo de que não pode usar o gema e coisa e tal, ficou tão feio para o governo Lula, que no final das contas a única providência que vai ter, ao invés do voo sair dos Estados Unidos, chegar em Belo Horizonte, que chega perto já na maior parte dos destinos, né, vai chegar agora em Fortaleza. E aí de Fortaleza a Polícia Federal vai pegar as pessoas, vai tirar o gema, e aí vai fazer um outro voo brasileiro para o pessoal. O governo brasileiro vai ter que pagar mais caro agora por esses deportados, né, porque antes o governo americano já entregava eles em Belo Horizonte. Não sei porquê, por algum motivo, a grande maioria dos imigrantes aqui nos Estados Unidos é o pessoal de Minas Gerais. Existe uma coisa cultural, muita gente vem para cá, então ele já devolvia em Belo Horizonte. Belo Horizonte já está perto para o pessoal voltar para casa, né? Agora vai devolver em Fortaleza, ou o governo brasileiro vai ter que pagar passagem para esse pessoal ir para o Sudeste, para Minas Gerais e coisa e tal, ou então não sei como é que vai acontecer com esse pessoal, vão ficar presos lá em Fortaleza sem ter para onde ir, né? Ou seja, aquela confusão toda a troco de absolutamente nada no final das contas, ou até de piora no final das contas. Agora, um ponto que eu acho que muita gente tem tocado pouco nisso daí, e que o Nuno Vasconcelos traz muito bem nessa coluna dele aqui no IG, né? O que leva o brasileiro a trocar a CLT no Brasil pelo subemprego nos Estados Unidos?
A verdade que a gente vê é essa, tá, gente? Muita gente que vem com curso superior vem aqui para os Estados Unidos para limpar a privada mesmo. É isso mesmo. E vem muita gente, e olha só, e se dá muito bem, e fica muito feliz com isso, porque ganha muito dinheiro. Ao contrário do Brasil, que você formado e coisa e tal, mal consegue um salário que dá para você pagar o mínimo do mínimo, para você se manter vivo. Aqui, tudo bem, você vai estar trabalhando num, entre aspas, subemprego, mas vai estar ganhando bem, vai conseguir fazer sua vida, consegue acumular algum dinheiro, consegue juntar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer alguma coisa. As coisas aqui, eletrônicos e coisa e tal, são relativamente baratas em comparação com o Brasil, então a pessoa vê a vida dela avançar aqui, ao contrário do Brasil, que fica todo mundo parado. Por que, que as pessoas trocam o CLT? A CLT não tem um monte de direitos, não ajuda um monte de coisa ao trabalhador? Por que não são os americanos correndo para o Brasil para a CLT? E aqui entra aquele ponto que eu falo para vocês. Esquece essa história de que o governo resolve alguma coisa com lei. O governo não resolve nada. O governo fez a CLT, supostamente, para proteger os trabalhadores, para ajudar os trabalhadores, para dar garantia para os trabalhadores. Ao contrário, o que a CLT virou? Um monte de impostos que não ajudam em nada o trabalhador continua sendo demitido quando menos espera, qualquer momento ele é demitido, e no final das contas os direitos que ele tem acabam não redundando em nada, porque o salário fica muito baixo. Todo o custo da CLT acaba sendo pago pelo trabalhador. Eu já falei essa máxima minha aqui. Qualquer lei que é imposta sobre um contrato voluntário, uma relação voluntária, vai ser paga pela parte mais fraca. Toda lei tem um custo, não tem jeito, a lei tem um custo. No momento que você obriga alguém a fazer alguma coisa, aquilo gera um custo. E quem é que vai pagar esse custo? No caso de uma relação voluntária, vai ser sempre a parte mais fraca dessa relação, porque a parte mais forte vai empurrar o custo para o outro lado. Tipicamente, numa relação de emprego, o que é uma parte mais forte? A parte mais forte é a parte que não tem pressa em fechar aquela relação. A parte mais fraca é a parte que está com pressa em fechar aquela relação. Então, no emprego, tipicamente a empresa quer contratar, mas raramente está com pressa de contratar. E, por outro lado, o trabalhador precisa muito do emprego, o trabalhador está com pressa, precisa arrumar dinheiro, precisa comer. E daí ele acaba aceitando as coisas mais fáceis. Nessa situação é só você ver que é óbvio que a empresa vai empurrar o custo para o trabalhador. Você acaba com a situação do Brasil. O que ele fala aqui nessa coluna é basicamente isso que eu já falo há um tempão. Já falei naquele meu vídeo lá no Ancapsu Classic, né? Sem governo, quem vai proteger os trabalhadores? O governo não protege trabalhador nenhum, meu amigo. O governo só ferra os trabalhadores, só encarece o trabalho, só tira dinheiro dos trabalhadores. CLT não serve para porcaria nenhuma. CLT é uma montanha de impostos que só diminui o seu salário e não resolve nada. E eu falo a mesma coisa do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Também é outra coisa terrível, porque é a mesma coisa. Impõe um monte de custos numa relação que é voluntária, relação da loja com o cliente. Esses custos acabam sendo empurrados para o cliente. Você acaba pagando mais caro nas coisas por um monte de coisa que não te ajuda em nada. Se você tivesse feito uma compra errada, você seria ressarcido de qualquer forma. A maior parte das lojas quer ressarcir as pessoas de qualquer maneira, mas o Brasil tem essa ideia que não que tem que entrar na justiça, porque tem que justificar empregado público, tem que justificar contratar mais juiz, mais advogado, não sei o que lá. Aí fica essa situação que tudo fica mais caro no Brasil por conta do CDC e não ajuda absolutamente ninguém em situação nenhuma. Eu sei disso, eu fiz estágio, quando eu me formei em Direito, eu fiz estágio num JEC, né, que é o Juizado Especial Cível, né, que é justamente onde vai o pessoal do CDC ali. E, cara, a maior parte dos casos eram casos frívolos. Era gente que não... eu acho que eu posso tirar um dinheiro desse comerciante aqui com esse negócio. E é isso daí. Casos que eram realmente complicados, raramente dava para fazer pelo JEC. Então, não tem essa. O CDC é uma enorme falha no final das contas. Como a CLT. A ideia de que o governo resolve o problema das pessoas botando leis é errada. Não resolve problema nenhum. O governo só atrapalha a situação, né? O que ele fala aqui é exatamente isso. Essa crise da deportação mostra esse caso. Por que tantos brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos, por que eles vêm para cá? Aqui se trabalha pra caramba, trabalha-se muito aqui, tá? O emprego aqui não é emprego simplesinho de parar de trabalhar, de achar que vai trabalhar pouco e ganhar muito. Não é assim não, se trabalha muito aqui. Mas a verdade é que aqui você vê uma recompensa, você vê o seu dinheiro chegar realmente, você vê você crescer de vida. E aqui nos Estados Unidos, ó, não tem nada aqui. Ó. Nos Estados Unidos não existem folgas remuneradas em final de semana, férias obrigatórias de 30 dias por ano, não tem INSS, não tem FGTS, não tem 13º salário, não tem adicional noturno, não tem salário de desemprego, não tem uma série de direitos
que oneram os empregadores, mas que acaba esse custo sendo transferido para o empregado. O empregador baixa o salário do empregado para poder compensar esses custos. É lógico que eles fazem isso, é evidente que eles fazem isso. Eles têm esse poder, por que não fariam, né? Ou seja, em última instância, reduzem as oportunidades que fossem oferecidas. Ajudariam a manter o Brasil, muitas pessoas que no final da história acabam enxergando na imigração, ainda que legal, uma maneira de progredir de vida. A CLT é o grande mal do Brasil, esse monte de custo que é colocado sobre o emprego. Eu falo isso já há muito tempo, né? Mas é o que eu falei para vocês, é pouco provável que as pessoas entendam isso, porque é difícil você convencer a pessoa. O que aconteceu? O que está ajudando as pessoas a se convencerem disso? Os trabalhos de Uber, de entrega de iFood, esse tipo de coisa, que as pessoas estão experimentando por conta própria o como é que é viver sem CLT, viver sem 13º, viver sem INSS, viver sem FGTS, sem 13º salário, sem nada. E aí sabe o que elas percebem? Que é muito melhor, cara. Essas coisas da CLT só prejudicam o trabalhador, não ajudam em nada, só diminui o salário no final das contas. Se você trabalhar direitinho, você ganha bem. Essa ideia de que governo garante o trabalhador é a ideia que político colocou na tua cabeça para você, idiota, achar que deve o seu emprego para um político. Não, você deve o seu emprego ao seu trabalho. Se você trabalhar direito, você vai ganhar bem. É isso que importa no final das contas. Enfim, achei muito interessante essa história aqui. Esse é o grande dilema. Por quê? Por que tem tanto brasileiro aqui nos Estados Unidos? Pois é, porque o pessoal não vai para a CLT? CLT não é tão melhor assim? E poderia dizer mais, né? Por que os brasileiros vêm para os Estados Unidos onde não tem SUS? Que diabo é isso? O SUS não é um negócio tão bacana, não é de graça. Viva o SUS! Por que não vai para o Canadá? Pô, o Canadá não tem lá o serviço de saúde do Canadá de grátis. Sabe o que acontece? O serviço de saúde do Canadá de grátis é uma merda, igual o SUS. Não serve para porcaria nenhuma. A saúde aqui nos Estados Unidos é cara mesmo. É importante fazer um plano de saúde aqui, porque se você pegar uma doença séria, você realmente pode ter problemas para pagar. Mas a verdade é, ainda assim, você tirar dinheiro do trabalhador para sustentar serviço público de saúde, só encolhe o salário do trabalhador e não dá benefício nenhum para ele no final das contas.